Olá, sou Ana Garlett e hoje quero mostrar a você como a constelação pode lhe ajudar. Seja a constelação sistêmica, que é esse nome amplo que nós damos, seja uma constelação familiar, organizacional, uma constelação aplicada, por exemplo, a uma organização educacional, sempre se tratam dos mesmos princípios. No que ela nos ajuda a compreender qual o nosso posicionamento, se nós estamos posicionados de forma adequada ou inadequada. Quando eu estou na minha posição, eu estou na minha máxima potência, na minha máxima força. Ali é onde residem todas as minhas possibilidades. Quando eu estou fora da minha posição, normalmente eu perco força, posso adoecer, posso me emaranhar, posso me envolver, posso me identificar com questões, dores e problemas que não são minhas. A outra compreensão muito importante dos princípios da inteligência sistêmica é, da mesma forma como eu convivo e me posiciono na minha família de origem, eu tendo a colocar-me na minha vida profissional. Então, o posicionamento que eu trago da minha família é muito importante, vai determinar muito do meu sucesso, do meu fracasso, do meu fluxo ou dos meus impedimentos na minha vida profissional. Eu trouxe aqui um exemplo para deixar mais claro para vocês, acredito que visualizando vocês vão compreender de forma bem simples do que se trata. Então imagina uma família, né? Que tem um pai, uma mãe e eles têm 3 filhos. O primeiro, a segunda, a terceira, tá? Uma família com 3 filhos. Quando a gente fala de posicionamento, o que é isso? Posicionamento esse é o pai, ele é grande e ele veio antes que os filhos. Ela é a mãe, ela é grande e ela veio antes que os filhos. A mãe dá para os filhos, o pai dá para os filhos. Os filhos são pequenos, eles não devolvem para os pais aquilo que eles receberam. Eles passam isso adiante, a serviço da vida. De que forma? Futuramente, quando eles tiverem seus próprios filhos, ou caso eles não os tenham, através da obra e do serviço que eles colocam a serviço da vida. Esse é o fluxo natural para todas as pessoas. Então, imagina nessa família o pai, os 3 filhos. Algo muito importante que geralmente gera muita confusão é quando os filhos não têm clareza do seu lugar, ou às vezes, por exemplo, um casal teve um aborto, perdeu uma criança, essa criança não é contada. Imagina que aqui nessa posição houvesse mais uma criança. Vou representá-la, por exemplo. Quando eu coloco esse irmãozinho que estava esquecido, mudou a ordem. Esse é o primeiro, esse é o segundo e não mais esse. Esse é o terceiro e esse é o quarto. Quando a família esquece dessas crianças que não nasceram, o que normalmente acontece é que esse que veio depois começa a sentir algo estranho, ou esses 2 irmãos começam a brigar. Quando esse tenta ocupar o lugar que ele pensa que é dele, esse briga com ele e ninguém sabe ao certo do que se trata. Na verdade, aqui, nesse caso, seria a falta de um irmão. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Agora vamos imaginar que esses filhos crescem, eles se tornam adultos e eles vão para a sua vida profissional. Aqui tem uma empresa. Essa empresa tem um presidente. Estão conseguindo ver bem? Depois, um diretor. Se eu sei qual é o meu lugar aqui na minha família, eu sou o último, eu sou o terceiro. Eu chego aqui nessa empresa, sou contratado como um trainee, por exemplo, para mim é muito natural. Eu reconheço isso, eu sei quem veio antes. É muito natural. Ah, eu sou o último, esse é o meu lugar. Eu olho para os que vieram antes, quase com aquele olhar de quem olha maravilhado para a experiência, para tudo que pode aprender, para tudo que pode receber deles.
Então aqui é uma dinâmica que flui, um trabalho que flui, essa pessoa rapidamente cresce, se desenvolve, alcança o sucesso junto a essa empresa. Agora vamos imaginar um exemplo diferente, vamos imaginar que aqui eu coloquei como se fosse uma filha, essa terceira filha, de repente, como faltava alguém aqui que os pais esqueceram, né? Ela saiu do lugar dela e veio ocupar esse lugar. Então ela já aprendeu na família a sair do lugar dela. Alguns filhos até fazem pior que isso. Eles não assumem o lugar de um irmão mais velho, eles assumem o lugar às vezes de companheiros do pai ou da mãe. Quando eles são contratados para uma empresa assim, sabe qual é a tendência deles? Eles acreditam que o lugar deles também é aqui, entre os primeiros. E esse tipo de postura leva ao desligamento. Nenhuma empresa suporta um colaborador que não sabe o seu lugar. Sabe aquela pessoa que a gente brinca, chegou agora e quer sentar na janelinha? É mais ou menos esse tipo de dinâmica que acontece. Quando eu não sei o lugar na minha família, eu chego numa organização e também não sei qual é o meu lugar. E se eu fiquei aqui no meio dos meus pais, achando que eu tinha que salvá-los ou fazer algo por eles, ou julgando e achando que aquilo que eles faziam não era bom o suficiente, a minha tendência chega aqui no meio da presidência e dos diretores com a mesma postura. E isso me leva ao fracasso. Então esse é um exemplo de como a compreensão desses princípios, a compreensão da inteligência sistêmica pode ajudar alguém a encontrar facilmente o seu lugar no mundo, a identificar o que é que acontece que toda vez que ela chega numa empresa ela é desligada. Que tipo de postura que ela tem que quando ela chega ela não consegue mostrar o seu trabalho, algo acontece e ela perde o seu lugar. Assim como muitas outras dinâmicas podem ser evidenciadas a partir de uma constelação familiar ou empresarial. Todas essas dinâmicas e desordens entre irmãos, conflitos entre irmãos, conflitos entre o casal, conflitos também dentro de uma organização. Em todas essas situações, quando você traz à luz o que tem no oculto, o que atua no invisível, então você tem uma possibilidade. Se essa pessoa é minha cliente, o que eu vou fazer com ela? Eu vou trabalhar o posicionamento dela na família, para que ela consiga olhar para o pai e para a mãe como alguém que é grande, que cuida dessa irmã que não pôde ficar, que esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto, esse é o lugar dela. E é assim que ela vai para a vida e para as organizações ou para o casamento, como alguém que chegou depois. O casamento é diferente, é um homem e uma mulher que se encontram, mas eles são dois iguais, um não é maior que o outro. Uma pessoa que viveu essa dinâmica também tenderá a envolver-se numa dinâmica de relacionamento achando-se maior ou às vezes menor, dependendo do parceiro ou da parceira que ele vai encontrar na vida. Então, se você observar bem, aqui a gente está falando do dia a dia, da vida comum, daquilo que acontece todos os dias nas famílias e de uma possibilidade de compreender essas dinâmicas e conflitos de um outro lugar.